A Protetora, filme de ação e suspense policial que chegou e dominou o top 1 da Netflix. O som pesado e rítmico de passos ecoando por um corredor de mármore escuro, misturado ao barulho metálico de armas automáticas sendo engatilhadas e um chiado de rádios comunicadores de curto alcance. De repente, o silêncio é quebrado pelo som seco de um soco certeiro, seguido pelo barulho de um corpo atravessando uma porta de vidro que se estraçalha no chão. E a trilha sonora de ação pesada surge com batidas eletrônicas intensas, guitarras distorcidas e percussões industriais agressivas, criando um clima de urgência e combate eminente. E uma voz narrativa rouca, firme, tática e cheia de atitudes ecoa. Se você acha que a portaria de um edifício residencial de luxo em Nova York é um lugar calmo para se recuperar dos traumas de uma guerra, você não conhece o passado de uma ex-fuzileira naval. Quando uma gangue de mercenários altamente treinados decide invadir o prédio para roubar obras de artes inestimáveis ocultas nas paredes, eles achavam que o único obstáculo seria uma simples funcionária de uniforme. Mas o pior erro de um criminoso é subestimar quem já sobreviveu ao inferno. A contagem de corpos começou. Os elevadores estão bloqueados e a única saída para os invasores é passar por cima dela. A música explode com batidas de tirar o fôlego, estabelecendo imediatamente uma atmosfera de confinamento claustrofóbico e pancadaria de alto nível e pura sobrevivência urbana. Então já vimos que temos um ótimo filme de ação e suspense, e com certeza se você gosta de filmes assim vai adorar este aqui, então já aperta o dedo no gostei, se ainda não apertou, ativa o sininho de notificações, hypa o vídeo e também se inscreve no canal se não for inscrito. E o que você faria se, após servir anos na linha de frente do exército americano e carregar as cicatrizes psicológicas profundas de uma missão oficial que terminou em tragédia na Romênia, você decidisse buscar uma vida pacata, trabalhando como zeladora e porteira em um luxuoso edifício histórico no coração de Nova York, apenas para ver o seu novo refúgio se transformar em uma zona de guerra urbana? O que você faria? Então imagine você aí, né, homem ou mulher, você que é um guerreiro, né, e foi buscar paz, quer ficar longe da violência, da guerra, a guerra vem até você. As pessoas invadem ali o edifício que você está trabalhando, você está numa vida nova, mais tranquila, e eles invadem. O que você vai fazer? Você vai reencarnar aquela pessoa de volta, né? Aquele guerreiro que você era, e vai para o tudo ou nada, com certeza, né? A sua vida ou dos outros ali. Escreve aqui embaixo o que você faria pra gente, tá bom? Nos comentários. E para a destemida Ali, o turno de trabalho comum transforma-se em um teste definitivo de sobrevivência em combate tático. Quando um grupo de criminosos internacionais invadem o local e faz uma simpática família de reféns em busca de relíquias e quadros valiosos escondidos na estrutura do prédio, a ex-militar é forçada a reativar os seus instintos mais letais. Então prepare-se para uma análise detalhada, minuciosa, eletrizante e cheia de adrenalina sobre o filme A Protetora, o longa-metragem de ação e suspense que acabou de chegar no catálogo da Netflix e conquistou o topo das produções mais assistidas e está dominando os sucessos absolutos dos assinantes da Netflix, provando que o clássico estilo de confinamento à la Duro de Matar ganha uma força avassaladora quando o controle da situação está nas mãos de uma protagonista feminina implacável.
E a nova, movimentada e visceral produção de suspense policial que está atraindo olhares dos aficionados por tiroteios e coreografias de artes marciais no streaming é o aclamado filme A Protetora, dirigido pelo cultuado cineasta japonês Ryuichi Kitamura, amplamente conhecido pelo seu visual dinâmico, uso preciso de sombras e câmeras ágeis que valorizam cada golpe. O longa-metragem condensa em 1 hora e 34 minutos uma narrativa veloz, direta ao ponto e totalmente desprovida de enrolação. No papel principal, a atriz e modelo Ruby Rose, que entrega uma performance física impressionante e de enorme intensidade, como Ali, dividindo o peso cênico como um lendário ator francês Jean Reno, que brilha intensamente no papel de refinado e calculista vilão Victor Dubois, além de um elenco de apoio robusto que inclui nomes como Askel Henning, Lois Medlor e Rupert Evans. Gente, já vimos que temos um bom elenco, um ótimo filme, então aperta o dedo no gostei. Não é à toa que esse filme está conquistando milhões de pessoas na Netflix. E a narrativa de A Protetora se inicia estabelecendo a pesada bagagem dramática de sua protagonista Ali. Era uma fuzileira naval de elite cuja carreira militar foi interrompida abruptamente após uma emboscada violenta durante uma missão de escolta diplomática na Romênia. O fracasso da operação e a perda de vidas sob sua responsabilidade deixaram marcas psicológicas profundas na jovem, que decide se afastar definitivamente do serviço ativo para tentar reconstruir sua rotina longe das armas e das explosões. De volta aos Estados Unidos buscando um emprego que exija descrição e foco, ela aceita o cargo de porteira e zeladora de um luxuoso edifício residencial histórico em Nova York, que passa por reformas estruturais durante um feriado prolongado. Aí já começa o suspense, né? Tem uma carga emocional muito forte também nesse filme aqui. E tem uma mulher que precisa, né, reconstruir sua vida mental, né? Sua mente sobre o que ela quer para a vida dela, né? Porque ela tem um trauma, né, de pessoas que ela amava, né? Ela ia ali para as missões com as companheiras ou companheiros da equipe que são pessoas que ela achava que era como irmãos para ela. É muito forte isso. E o roteiro constrói o cenário perfeito para o confinamento clássico. Com o prédio praticamente vazio devido ao recesso, os únicos moradores que permanecem no local são os membros de uma família com que Ali tem um pacto, uns laços afetivos profundos e dores compartilhadas do passado. Essa conexão pessoal humaniza a protagonista, mostrando que, por trás da postura rígida de segurança, existe uma mulher tentando se reconectar com o mundo. No entanto, a tranquilidade arquitetônica do antigo edifício é estraçalhada quando as portas principais são trancadas por fora e os sistemas de comunicação externa são cortados por uma equipe de profissionais do crime organizada de maneira cirúrgica. Então, ela ficou ali na casa, né, com essa família que com certeza deve ser a família de alguém da equipe dela que morreu, talvez, vamos entender assistindo, né? E ali, essa família é muito rica, tem vários quadros, várias joias, com certeza, e esses ladrões devem ir atrás dessa família, né? E o filme atinge seu primeiro grande ponto de virada com a entrada em cena de Victor Dubois, um intelectual do crime especializado no roubo de itens artísticos e relíquias históricas de valor inestimável. Então ele já entrou com tudo querendo essas relíquias, né? Esses quadros, com certeza. E se você tá gostando do filme e ainda não apertou o dedo no gostei, aperta o dedo no gostei, que é muito importante pro canal e assim você nos ajuda, tá? Longe de ser um assaltante comum de bancos, Dubois se vê com vários mercenários altamente treinados
que descobriram que uma série de pinturas e tesouros raros escondidos por uma família rica durante a Segunda Guerra Mundial está emparedada dentro dos apartamentos daquele edifício específico em Nova York. Ao invadir o local, os criminosos não hesitam em usar a violência extrema e fazer a família de moradores como reféns para conseguir arrancar as localizações exatas das obras de arte que vão muito além de simples quadros. É nesse momento que a direção de Ryuichi Kawamura transforma o luxuoso condomínio residencial em um autêntico labirinto de caça e sobrevivência. Du Bois acredita que tem todas as variáveis sob controle. A polícia está longe, os reféns estão amarrados e o prédio está isolado do mundo. O que o vilão não previu em seus planos milimétricos foi a presença de Ali nos corredores técnicos, nos dutos de manutenção do edifício. E ao perceber que a família está correndo risco de morte nas mãos dos invasores, os traumas da ex-militar dão lugar ao puro treinamento tático de combate tático, iniciando uma retaliação silenciosa brutal contra cada um dos criminosos. Então ela vai matando um de cada vez, né? Vai eliminando um de cada vez ali, até chegar nesse chefão aí. Mas será que são muitos? Vamos entender, né? E o segundo bloco de A Protetora é um verdadeiro deleite para os amantes do cinema de ação focado em ambientes fechados. Sem acesso ao arsenal pesado no início do cerco, Ali é obrigada a utilizar o próprio ambiente do prédio que está em reforma como arma. Ferramentas de construção, fiações expostas, poços de elevadores e a escuridão dos andares inacabados tornam-se extensões de suas habilidades táticas. A montagem do filme acelera o ritmo conforme a protagonista começa a caçar os capangas de Du Bois, um por um utilizando técnicas de imobilização militar e combate corpo a corpo cru, direto e realista que destacam a direção física de Ruboy Rose no papel. As sequências de ação são coreografadas de maneira inteligente, aproveitando os espaços estreitos dos apartamentos e das escadarias de emergência para gerar uma sensação constante de perigo e claustrofobia. O confronto não é apenas físico, mas também um jogo de xadrez psicológico entre Ali e Du Bois. O vilão, interpretado como aquela frieza elegante e sarcástica que é uma marca registrada de Jean Reno, começa a perceber que seus homens mais experientes estão desaparecendo sem deixar rastros pelos andares superiores, forçando ao mudar de estratégia e aumentar a pressão sobre os reféns para obrigar o zelador ou a zeladora a se entregar voluntariamente. Então ele identificou que tem alguém ali defendendo, né, a família, talvez, né, alguém muito treinado. Ele entendeu que os capangas mais experientes deles estão desaparecendo, então quer dizer que alguém muito bom tá ali, né? E se você tá gostando, tá vendo que tem muita ação, muito suspense, não é à toa que esse filme conquistou milhões de pessoas na Netflix, está no top 1 de mais assistidos, né? Então chegou com tudo. Não é um filme novo, né? É um filme que acaba de chegar como novidade na Netflix. Mal chegou e já conquistou o top 10, então com certeza vai te conquistar também. E conforme a contagem de corpos aumenta, o cerco se fecha, né, gente? Então, se você ainda não apertou o dedo no gostei, aperta o dedo no gostei que o cerco tá se fechando. A Ali consegue estabelecer um contato com as crianças da família feita de refém, transformando-as em aliadas estratégicas dentro do edifício. O roteiro desenvolve uma dinâmica interessante de proteção mútua, onde a protagonista precisa dividir sua atenção entre neutralizar os assassinos profissionais de Lois Mondlor e Axel Henning e manter os sobreviventes calmos e seguros em meio aos tiroteios que começam a ecoar pelos salões decorados de mármore, gesso e decorativos de puro luxo. O terço final do longa eleva o nível de destruição e urgência.
Com os planos de fuga de Du Bois ameaçados e as relíquias de valor inestimável finalmente arrancadas das paredes, o confronto final sai das sombras e se transforma em uma guerra aberta, barulhenta nos andares inferiores do condomínio. Ali enfrenta as suas próprias limitações físicas e os fantasmas de seu passado de guerra para desferir o golpe de misericórdia contra a liderança da gangue, entregando um catarse de ação clássica que satisfaz o espectador que busca um desfecho impactante, punitivo e recompensador para os criminosos. Du Bois, você entrou nesse prédio achando que as paredes históricas de Nova York guardavam apenas pinturas antigas e as relíquias da Segunda Guerra Mundial? O personagem de Jean Reno passou meses planejando esse assalto perfeito, cortando as comunicações e fazendo pessoas inocentes e reféns como se o mundo fosse o seu tabuleiro de xadrez particular. Mas o roteiro de A Protetora na Netflix colocou a Ruby Rose na sua portaria por uma razão. Eu passei pelo inferno na Romênia, eu vi o pior da humanidade na linha de frente e eu não usei esse uniforme de zeladora para assistir uma família ser destruída por causa de ganância. Vocês acham que porque os elevadores estão travados e vocês têm armas pesadas, vocês controlam este lugar? Vocês acham? Esse prédio agora é a minha trincheira. Eu vou derrubar cada um dos seus mercenários, andar por andar, sala por sala, até chegar em você. Podem quebrar as paredes e levar a arte, mas para sair vivos daqui, vocês vão ter que passar pela segurança, que sou eu. E o que será que vai acontecer, hein, gente? Será que ela vai conseguir? Será que ela vai morrer? Será que esses filmes às vezes entregam um final triste, ela consegue salvar a família ali em reféns, tudo mais, e no final ela morre? O que será que vai acontecer? Escreve aqui nos comentários pra gente. E vamos entender por que A Protetora é o filme de ação perfeito para maratonar na Netflix hoje. Se você é fã incondicional de filmes de ação balísticos que apontam na tensão do isolamento em heróis relutantes que precisam defender um perímetro em vilões inteligentes que subestimaram o oponente no estilo de Duro de Matar, Invasão à Casa Branca ou O Protetor ou o Anônimo, esta produção se destaca por esses 4 motivos pilares fundamentais que irei falar para você. O primeiro motivo é a ação dinâmica e sem enrolação. Com um pouco mais de 90 minutos de duração, o filme vai direto ao ponto, estabelecendo o conflito rapidamente e mantendo o espectador ligado em uma sequência ininterrupta de lutas e perseguições que com certeza você vai gostar. O segundo motivo é o duelo entre Ruby Rose e Jean Reno. O contraste entre a fisicalidade tática da protagonista e a atuação veterana, cínica e fria do vilão principal cria uma excelente dinâmica de rivalidade ao longo de toda a história. O terceiro motivo, direção estilizada de Ryuichi Kitamura. O cineasta injeta a sua identidade visual única nas cenas de luta, apostando em tomadas fluidas, cortes precisos e uma iluminação contrastante que valoriza os cenários do edifício em reforma. Olha só, hein, gente, temos vários motivos aqui, agora vamos para o quarto pilar, o quarto motivo que com certeza vai fazer você assistir esse filme agora. Mas antes de falar sobre ele, aperta o dedo no gostei se você ainda não apertou, gente, e compartilha esse vídeo depois, tá? E deixa um comentário falando aqui se você gosta de filmes de ação. Eu gosto de filmes de ação, escreve aqui pra gente. O quarto motivo é a representatividade da liderança da ação. Trazer uma mulher ex-militar liderando um filme de sobrevivência física pesada traz um frescor bem-vindo para as fórmulas tradicionais do gênero policial de confinamento. Com certeza, né, gente? Agora, uma mulher, né, que tem o corpo mais leve, um corpo com menos músculos e força menor que um homem, fazendo tudo o que ela fez aqui, é impressionante e muito legal de ver.
E tudo converge para os minutos finais da produção, onde o plano de Du Bois desmorona por completo diante da resiliência inabalável de Ali. Sem o apoio extremo das forças policiais tradicionais e contando apenas com sua astúcia, precisão de tiro e técnicas de combate corporal, a protagonista consegue desmantelar a estrutura tática dos criminosos, provando que o verdadeiro valor de um soldado não se perde quando ele deixa os campos de batalha oficiais. Então quer dizer que aquele soldado sempre vai estar ali, né? Morto, dormindo, alguma coisa. Quando precisar acordar, ele vai com tudo. Mas, às vezes, as táticas, né, não funcionam mais. Também a agilidade também é bom sempre manter, né, um treinamento, porque se algum dia você precisar. Mas nesses casos aqui, de soldados fuzileiros que vão para essas missões, eles são, né, treinados para matar mesmo, né, nesse caso. Então ela quis ficar longe disso. E a resolução de A Protetora entrega exatamente aquilo que os entusiastas do cinema de ação purista procuram. Um encerramento satisfatório com coreografias bem executadas, explosões no momento certo e a reafirmação de que a justiça e a proteção aos vulneráveis superam qualquer planejamento criminoso internacional. Ali limpa a sua própria alma dos erros do passado, ao garantir que, desta vez, sob a sua guarda, na portaria de Nova York, ninguém será deixado para trás. Olha que legal, né, gente? Ela praticamente conseguiu, né, salvar a família de um dos fuzileiros que morreram ali no controle dela. Mas ela leva ali essa carga emocional como culpa, que ela era combatente-chefe e tudo mais, que eles seguiam ordens dela e, no caso, eles perderam a vida, mas ela não tem culpa. Todos eles correm riscos na vida real, nesses atiradores, esses fuzileiros de elite e tudo mais. E no final das contas, a Protetora entrega muito mais do que uma simples contagem de corpos e tiroteios de entretenimento rápido. A produção funciona como uma celebração empolgante sobre a superação de traumas por meio de ação direta e sobre como as habilidades esquecidas de uma pessoa podem se transformar na única esperança de salvação para aqueles que cruzaram o seu caminho. O turno da noite finalmente terminou. Os corredores do luxuoso edifício histórico silenciaram e os tesouros disputados perderam o brilho diante da força demonstrada pela protagonista, deixando a certeza absoluta de que algumas portas nunca deveriam ter sido abertas pelos criminosos. Então, se você gosta de filmes de ação, filmaços com ótimo elenco, ótima produção, ótimos efeitos especiais, abra agora mesmo o seu perfil no aplicativo da Netflix, no seu celular, no seu tablet, na sua televisão, no seu computador, no seu notebook. Abra agora mesmo, aumente o volume do seu sistema de som para sentir o impacto de cada golpe e acompanhe a caçada implacável de Ali contra a gangue de Du Bois e assista A Protetora hoje mesmo. Só fica uma recomendação de segurança. Antes de tentar invadir qualquer lugar, certifique-se de quem está controlando as chaves da entrada. Gente, fica essa dica aí, hein? E ela que controlava, ela era a porteira, né? E no caso, ela também era uma segurança. A portaria foi fechada. Os invasores foram neutralizados. Você teria a frieza de Ali para enfrentar um prédio inteiro cheio de mercenários? Gente, escreve aqui embaixo pra gente se você teria essa frieza. Se for pra salvar a sua vida, com certeza, né? E se for pra salvar a vida de outras pessoas que você ama também, com certeza você vai se arriscar, né? Escreve aqui embaixo pra gente o que você acha. E se você gostou desse filme, vá lá e assista, porque é essa a indicação do canal, sobretudo de hoje. E lembrando que temos muitas outras indicações na nossa playlist chamada Vídeos do Momento. Essa playlist vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? E se vocês gostarem de alguma indicação, não esqueça de deixar um comentário falando o que achou do nosso vídeo. Se foi bom, se foi ruim, se você gostou, se vai lá assistir, deixa um comentário lá. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no canal, aperta o dedo no gostei, ativa o sininho de notificações, hype o vídeo e, se puder, seja membro do nosso canal. E é isso, o canal, sobretudo, agradece muito a sua atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!